Semana passada, eu estava assistindo a um programa de televisão, desses tipos que mostram experiências sobrenaturais reais, e decidi contar essa história, que tem me assombrado desde que eu tinha uns 12 anos. Na época, meu melhor amigo se chamava Matheus. Nós nos conhecemos na pré-escola e nos tornamos inseparáveis. Nós estudávamos juntos e Matheus morava uma rua abaixo da minha. Ele morava somente com a sua mãe. Seu pai era um homem muito estranho e sua mãe se divorciou porque ele era abusivo. Eu me lembro dele. Estava sempre irritado, olhava torto para mim e andava sempre resmungando. Matheus nem podia escutar falar do pai, que ficava com muito medo e triste. Uma vez, ele me disse que se sua mãe o mandasse morar com o pai, ele fugiria de casa. Ele odiava o pai de verdade. Todos os dias, nós voltávamos da escola juntos. Caminhávamos os 4 quarteirões até a minha casa, onde eu deixava minha mochila, e depois íamos para a sua casa, onde brincávamos até o anoitecer. Dona Clara, mãe de Matheus, sempre trazia suco de laranja e bolachas quando davam às 6 da tarde. Isso era uma rotina diária que durou até um dia de agosto de 1992. Meu amigo me deu a notícia de que sua mãe estava com câncer e as coisas começaram a mudar. Eu continuei a ir à casa de Matheus todos os dias, mas ele não era o mesmo. Eu via Dona Clara definhando pouco a pouco, e aquilo me doía muito, pois ela era como a minha segunda mãe. Eu a escutava vomitar nos dias de sessões de quimioterapia, enquanto jogava videogame na sala. Foram meses muito dolorosos. Um dia, acho que foi no mês de dezembro, porque eu lembro que o Natal estava próximo. Chegamos à casa de Matheus e ele me pediu para esperar de fora, o que era muito incomum. Ele disse que sua mãe não estava bem e que precisava descansar. Eu disse que tudo bem, porque eu entendia a situação. Nós passamos por um corredor que ficava do lado de fora da casa e fomos brincar no quintal. Quando entardeceu, escutei Dona Clara chamando Matheus. Eu olhei para trás e vi somente a sua silhueta pelo vidro trabalhado da porta. Ele entrou e voltou com o nosso lanche. Isso se repetiu algumas vezes, até que um dia eu precisei ir ao banheiro. Matheus me disse que era melhor eu ir embora. Eu insisti e ele concordou, mas estranhamente veio comigo para dentro, quando normalmente ele esperaria lá fora. Entramos, então eu notei que a casa estava desarrumada e fedendo. Pensei que por estar doente, Dona Clara não dava conta de limpar a casa, que era sempre impecável. Fiquei com dó deles, pensando que deviam ficar com vergonha por não poder limpar a casa. Passamos pela sala e entramos no corredor. O quarto de Dona Clara ficava no fundo e a porta estava meio aberta. Ela estava deitada na cama. Trocamos um olhar rapidamente e Matheus correu e fechou a porta. "Desculpa, mãe", disse ele. Eu usei o banheiro e logo fomos embora para o quintal. No dia seguinte, Matheus não foi à escola e eu me preocupei. Quando eu cheguei em casa, meus pais me chamaram para conversar. Nós sentamos na mesa de jantar. Eles estavam assustados e preocupados. Minha mãe especialmente. Ela lutava contra as lágrimas e esfregava as mãos. Me preparei para escutar a notícia da morte de Dona Clara, mas o que eu escutei nem eu mesmo pude acreditar. Dona Clara havia falecido há 2 semanas. Com medo de ir morar com o pai, Matheus não contou a ninguém e continuou agindo como se nada tivesse acontecido. O hospital onde ela fazia as sessões de quimioterapia
havia mandado alguém ver porque ela não estava indo. Eu nem consigo imaginar o que passava na cabeça do meu amigo para esconder a morte da mãe, a dor pela perda e o medo de ir morar com o pai. Para a sorte de Mateus, ele foi mandado para morar com uma tia no Ceará. Eu falei com ele algumas semanas depois e ele me contou que estava feliz. A irmã de sua mãe era tão amorosa quanto Dona Clara e ele não tinha que ver seu pai. Esse foi meu último contato com Mateus. Somente depois eu me dei conta do fato que tem me assombrado por toda a vida. Durante as 2 semanas anteriores à descoberta do cadáver, eu escutei Dona Clara chamando Mateus várias vezes para o lanche e vi a sua silhueta na porta. Mas pior do que isso, foi o dia em que eu precisei ir ao banheiro e vi Dona Clara pela porta do quarto. Eu nunca vou esquecer o que até hoje me gela até os ossos. O rosto de Dona Clara me olhando e sorrindo. Não esqueça de inscrever-se no canal e dar um like no vídeo. Isso nos ajuda muito e nos dá a possibilidade de criar mais conteúdo para vocês. E se você ainda deseja mais histórias de terror, ouvir histórias ao redor da fogueira, ou talvez visitar lugares assombrados, não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar a medida certa de medo que você procura. Até a próxima semana com mais mistérios e terror.